né? Antes de tudo, antes de me apresentar, queria dizer que é uma honra estar aqui fazendo parte desse time, estar aqui nesse domingão pela manhã, 10 da manhã. Eu sei que muita gente poderia estar fazendo outro compromisso, né? Fazendo outra coisa, mas está todo mundo aí se capacitando, buscando conhecimento, né? Atrás de atingir novos objetivos e novos conhecimentos na área da estética. Então, para mim, é uma honra fazer parte desse momento aqui com vocês, né? Agradeço imensamente à instituição, né? Após o Unifip, a Geisiane também, que é a pessoa principal e idealizadora do evento. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, tá certo? Hoje pela manhã, fiquei com um tema sobre anatomia facial, né? E a sua importância na realização dos procedimentos estéticos com segurança, tá? Então, antes da gente dominar qualquer técnica na estética, seja na estética facial, na estética corporal, a gente tem que dominar o básico, que é a anatomia, tá? Geisiane está dizendo que não esqueçam dela às 13 horas, então ela vai preparada aí para dar um show, como sempre ela faz, né? Então, separei para vocês hoje aqui esse momento, apesar de a gente ter um momentozinho curto, né? Em torno de 50 minutos, uma hora para a nossa palestra. E a anatomia facial é um mundo de coisas que a gente pode estar abordando. Mas o que eu preparei para vocês hoje, o objetivo principal foi justamente mostrar para vocês a importância do que é a anatomia antes da realização de qualquer procedimento estético, tá certo? Sou suspeito a falar de anatomia, né? Porque a anatomia foi a primeira cadeira que quem sabe, quem chega na área da saúde para fazer a faculdade, na graduação, né? É aquela história, é aquele amor ou ódio. Ou você se apaixona por ficar na área da saúde e realmente ama aquilo que faz e continua, ou você desiste na hora quando chega lá para ter acesso aos cadáveres, né? Então, assim, comigo a anatomia foi a minha primeira paixão, né? Foi aí que eu me apaixonei pela biomedicina, foi aí que eu comecei a me apaixonar pela estética, e é com ela que eu venho levando a minha carreira aí, essa curta carreira, não tanto tempo de experiência na biomedicina estética, né? Então, fui monitor da disciplina de anatomia durante um ano, então tenho muita propriedade, já fiz alguns cursos, inclusive com Geisiane, né, do expert em anatomia facial e nos procedimentos estéticos associados à harmonização facial, tá certo? Então, preparei uma palestra super bacana aqui para vocês agora pela manhã. Quem tiver com um pouquinho de sono aí, um pouquinho indisposto, pega aquele copinho de café, aquela xícara de café para dar uma acordada, um copo de água e vamos juntos que tem muita coisa boa para levar com vocês, tá certo? Já adianto, gosto muito da interação de vocês. Podem estar interagindo comigo aí via chat. Se por acaso as mensagens estiverem muito aceleradas e eu não conseguir responder todo mundo a tempo, podem abrir o microfone que a gente vai fazer essa interação bem bacana, tá certo? E aí, se forem gostando da palestra, se forem tendo dúvidas, vão dando feedback aí para mim. Forem postar, marca aí meu Instagram, que aí eu vou tendo contato com vocês direto por lá, tá certo? Então, vou me apresentar aqui um pouquinho para vocês, né? Eu me chamo Geildo Monteiro, sou biomédico de formação, né? Fiz a minha graduação aqui pela FIP no Polo de Patos. Fiz a minha pós-graduação, então sou egresso, sou filho da casa, né? Da pós-Unifip aí no Polo de Campina Grande, certo? Atualmente, estou realizando uma pós-graduação também na parte de cosmetologia avançada, né? Atuo na parte tanto da patologia clínica, né, como biomédico preceptor de estágio, aqui na FIP de Patos, e também atuo na parte da estética, né? Tenho o meu consultório na minha cidade, que é São Bento, a capital mundial das redes, eu acho que alguém já deve ter ouvido falar, né? Fica 100 quilômetros aqui de Patos, 200 e poucos quilômetros de Campina. Aí tem o meu consultório lá, trabalho aqui na faculdade, em Patos, atendo também em Afogados da Engazeira, no Pernambuco, aqui em Patos, e vou iniciar meus atendimentos também agora na cidade de Serra Talhada, né? Finais de semana, quando eu não estou atendendo, estou ministrando alguns módulos aqui com vocês na pós-graduação, né? Então tem muita gente aí que já pagou módulo comigo, até também nessa plataforma virtual agora nos últimos períodos. Então, todo mundo seja bem-vindo aí, meus alunos. Estamos aqui, em breve estaremos juntos, todo mundo presencialmente, se Deus quiser, tá certo? Assim como também já fiz alguns outros cursos de capacitação na área da estética avançada e também ministro os meus cursos livres na área da estética, tá? Então, antes da gente iniciar, né, a estética facial, né, ela é a combinação entre o equilíbrio e a harmonia da face e todas as suas ações que estão envolvidas nela, tá? Esse conjunto ele vai determinar a nossa personalidade, a nossa aparência, né? E quem aí de vocês vai concordar comigo que muitas vezes a nossa aparência ela influencia diretamente no nosso humor, né? Na forma como a gente se vê, na forma como a gente acorda, na forma como a gente leva o nosso dia. Então, a nossa aparência, a estética facial, ela vai muito além do que somente um procedimento, do que somente passar um creme no rosto, do que somente estar ali
fazendo alguma técnica para melhorar a aparência dela. Se a gente melhorar a aparência da nossa pele, diretamente a gente está influenciando no nosso humor e na nossa personalidade. Então, é isso que a estética ela busca alcançar, né? Esse equilíbrio, essa harmonia entre o físico, né, o mental e o social, que são as três pirâmides, os três fatores que estão inteiramente ligados nesse processo, tá? Então, a sensação de não estar confortável consigo mesmo é a pior de todas, né? Aquela sensação de você não se aceitar, de você não se sentir bem, de você olhar no espelho e você dizer, poxa, eu não estou feliz comigo mesmo. Eu não estou feliz com a minha pele, eu não estou feliz com a minha aparência, eu não estou feliz com o meu corpo. E isso começa a trazer alguns distúrbios mentais para a gente, né? A gente começa a ter algumas técnicas de camuflagens, por exemplo, mulheres, utilizar muita maquiagem para tentar esconder as disfunções que apresentam, né? Quando é alguma disfunção corporal, tenta utilizar uma roupa mais folgada, né? Não tem vontade de se arrumar, de sair, né? Então a gente começa a aumentar essas técnicas de camuflagem para tentar fazer com que a gente encoberte aquilo que não está nos agradando e aparente de uma forma melhor para as pessoas que vão nos ver. Né? Então, essas técnicas elas fazem com que a gente se olhe no espelho e a gente goste do que está vendo e a gente se sinta bem com isso, certo? E aí, eu queria fazer uma pesquisa com vocês. Essa daí foi uma do Ibope de 2015, que ela afirmou que cerca de 94%, principalmente das mulheres, elas estão insatisfeitas com alguma coisa da sua pele, do seu rosto, seja alguma mancha, alguma cicatriz. E aí eu queria perguntar a vocês que estão aí, podem ser mulheres e os homens também, eu quero que participem dessa enquete aí comigo para a gente realmente confirmar se essa porcentagem ela é de verdade. Então, sinalizem aí para mim, aqui do nosso chat, eu acho que tem o quê? Cerca de 70 pessoas, né, ao vivo aí. Quem de vocês aí está 100% satisfeito, né, com a aparência de vocês, seja ela facial ou corporal? Sinaliza aí para mim. Tem todo mundo aí, tá 100% perfeito, não busca melhorar nada, tá feliz como tá, ou sempre está em busca de melhorar alguma coisa? Vamos lá. Marcelo está falando aí que não estou, não está. Elaine também não está. Rafael sempre em busca de melhoras. Pedro disse que está sempre com os olhos cansados. A Aline também não está satisfeita. Em busca de melhoras na face. Rafaela, muitas melhorias. Tatiane aí, flacidez, tá? Então, assim, é isso que a gente trabalha na estética, né? É justamente nesse ponto de insatisfação pessoal que a gente tem e que a gente recebe os pacientes com esse intuito. Então, muito mais do que simplesmente um profissional da estética, a gente tem que dominar essa relação interpessoal, aprender a equilibrar a expectativa do paciente, a aprender a equilibrar o que a gente pode proporcionar a esse paciente dentro das nossas possibilidades e fazer com que a gente alinhe, né, os nossos objetivos e juntos a gente consiga fazer com que a gente observe essa melhora tanto no aspecto físico, quanto no aspecto mental e também que influencia no aspecto comportamental. Então, a estética facial nada mais justo do que a gente dizer que é o nosso cartão de visitas, é o nosso cartão postal, né? Então, é isso que a gente trabalha e a gente tem que estar ciente dessa responsabilidade de que quando a gente está com a pele do paciente na nossa frente, quando a gente está fazendo uma técnica de harmonização, um planejamento na face do meu paciente, eu tenho que ter a responsabilidade de saber que se eu cometer algum erro, se eu for negligente, esse meu erro ele vai propiciar, vai impulsionar essa insatisfação que o meu paciente tem e ele pode causar um dano, um transtorno ainda maior do que o que o paciente chegou até mim. Então, esse é o ponto-chave de a gente entender. Geildo, por que é que eu tenho que dominar a anatomia? Por que é que eu tenho que me capacitar, que eu tenho que estudar para antes de eu realizar qualquer procedimento, seja ele dos procedimentos mais superficiais, de um peeling, de uma mesoterapia, até uma técnica mais avançada de bioestimulação ou de harmonização facial. Então, o que eu trouxe para vocês hoje aqui é que vocês aprendam a identificar a importância da anatomia, seja ela muscular, circulatória, da pele, dos seus anexos, porque tudo isso é um conjunto, tá? É esse todo que faz com que a gente trabalhe com segurança e que a gente ofereça bons resultados aos nossos pacientes, tá? E aí, de que maneira isso influencia na nossa saúde? De que maneira essa insatisfação ela influencia na nossa saúde? Vocês acham que a estética ela está ligada à saúde ou que a estética é só uma coisa supérflua que as pessoas vão lá para gastar o dinheiro, investir no consultório só para se sentir melhor? Vocês acham que a estética ela é fundamental, ela é importante para a nossa saúde ou ela não tem relação direta com isso? Que é isso, é só quem tiver sem a estética, ela não tem problema de saúde.
Isso, estética é saúde, fundamental para a saúde, fundamental, super ligado, importante. E aí a gente pega por base o conceito da OMS, né? Que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, antigamente dizia-se que saúde era apenas ausência de doença. Mas esse conceito ele foi reportado e não temos mais isso hoje em dia em mente, né? Ter saúde hoje em dia a gente está no nosso pleno bem-estar físico, mental e social. E por que isso, Geildo? Porque se eu tiver alguma insatisfação, alguma disfunção, algum problema físico, isso vai acarretar em algum problema meu psicológico. Se isso apresentar alguma disfunção, algum transtorno meu psicológico, isso vai influenciar no meu social. De que maneira? Como eu falei para vocês, depressão, ansiedade, isolamento, né? Técnicas de camuflagem, baixa autoestima, não tem vontade, força de vontade de fazer os seus objetivos, de sair, de se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque você não se sente bem consigo mesmo. Então, sim, a estética, ela é saúde. É tanto que nós, profissionais da saúde, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, né, fisioterapeutas, estamos todos unidos nessa luta para trabalhar na estética de forma multiprofissional, visando sempre o bem maior, que é o bem-estar do nosso paciente, tá? Então, essa baixa autoestima, ela pode interferir no sistema imunológico, né? Ela diminui essa produção de hormônios e aumenta outros, como, por exemplo, ela diminui os hormônios do bem-estar, né? Como a serotonina, como a... Fugiu aqui para vocês o nome do hormônio agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco, né? Então, diminui os hormônios do prazer e elevam os hormônios do estresse, como, por exemplo, o cortisol. Então, essa alteração de hormônios, né? Por mais que ela aconteça de forma interna, tá? Ela tem um efeito direto na qualidade da nossa saúde e da nossa pele. A gente aumenta o processo de oxidação, a gente aumenta o processo de glicação, a gente aumenta o processo, né, da produção de radicais livres dentro do nosso corpo, e tudo isso influencia diretamente, né, na nossa pele. Como é que isso vai influenciar? Com aparecimento de manchas, aparecimento de acne, né, oleosidade, tá? O aspecto da pele, um aspecto mais envelhecido, enrugado, flácido, porque a gente começa a degradar os nossos fibroblastos e as nossas células, que são as responsáveis por produzir esses compostos celulares que dão essa sustentação e essa firmeza à nossa pele, como, por exemplo, o colágeno e a elastina. Então, sim, a baixa autoestima, né, esses problemas de aceitação, de insatisfação pessoal, elas influenciam diretamente na nossa saúde, seja ela do nosso corpo ou da nossa pele, tá certo? Então é por isso que é tão importante a gente, quanto profissional da estética, alinhar a nossa responsabilidade em estar tratando essa disfunção dos nossos pacientes. E, além de tudo, ela também diminui a queda da nossa imunidade. Então, nesse período de pandemia, a gente tem se focado muito nessa parte de tomar suplementações vitamínicas, minerais, né? Uma vitamina C, uma vitamina D, magnésio, zinco, cobre, porque todos esses complementos, eles fazem justamente essa suplementação do que o nosso corpo ele precisa, né? Para se manter saudável. E também com efeito antioxidante, para justamente eliminar esses radicais livres e tentar fazer com que a qualidade da nossa pele ela responda de forma positiva, certo? E aí, é tudo isso que a gente tenta basear a harmonização facial em três pilares principais: harmonia, equilíbrio e beleza, tá? Essa é a pirâmide que a gente utiliza na nossa harmonização facial. É o ponto-chave para que a gente consiga fazer com que o paciente melhore o aspecto dele, a gente consiga essa harmonia da face dele, mas sem o fato principal, que é exagero, né? Eu fico abismado quando eu vejo aí alguns profissionais, alguns casos que aparecem, e eu sempre tiro print de alguns casos, porque eu sempre utilizo nos meus cursos, nas minhas aulas, para mostrar esses casos aos meus alunos, a vocês, né? Inclusive em cursos, em palestras, né? E em aulas da pós-graduação. E aí eu sempre estou lá tirando esses prints para justamente montar essa série de casos clínicos e mostrar o que é que acontece. Eu não sei qual o parâmetro que as pessoas vão até chegar à beleza, ao padrão da beleza, da harmonização facial. Pessoas altamente deformadas, né? Sem os traços da sua personalidade, porque cada pessoa tem um traço da sua personalidade facial, é aquilo que imprime a sua digital, né? O seu cartão de visitas, a sua identidade pessoal. E aí pessoas que chegam com uma foto de um famoso ou de alguma outra pessoa e dizem, ó, eu quero o meu rosto dessa forma. Por exemplo, eu tenho um rosto mais arredondado, meu padrão de estrutura óssea, né, de compartimento de gordura, a
minha delimitação, as minhas medidas, tudo são particulares minhas. Então, é impossível eu querer uma harmonização de uma pessoa que tem uma estrutura facial menor, mais delimitada, e que tem um contorno de mandíbula mais acentuado. E aí, Geildo, vai caber a quem escolher isso? A nós profissionais. Nós, por resolução, temos o direito de nos recusar a realizar determinadas técnicas ou determinados procedimentos que a gente acha que vai causar algum transtorno, tanto para o paciente quanto para nós enquanto profissional. Então, cabe a nós termos essa ética, né? Esse senso de autorresponsabilidade para delimitar até que ponto a gente pode ir para oferecer esse paciente. Então, é muito importante a gente equilibrar essas expectativas para a gente não causar essas deformidades, tá? Por exemplo, excesso exagerado de arqueamento de sobrancelha. Tem pessoas que a sobrancelha chegam a encostar quase no cabelo da cabeça, né? De tão arqueadas que ficam. O contorno de mandíbula, o pessoal colocando grande quantidade de preenchimento, aquilo futuramente ele vai decair, porque pela força da gravidade do nosso envelhecimento, a força ela puxa de cima para baixo. Então, se a gente coloca uma quantidade muito grande de preenchedor aqui de alta reticulação, de alta densidade, o nosso tecido, compartimento gorduroso da nossa derme, da nossa pele, ela não vai sustentar aquilo por muito tempo. Porque a gente já tem aquele processo de queda da face, né? Que é as 7 quedas da face. Eu acho que vocês já devem ter visto alguns dos palestrantes aí abordando elas. Então, a gente já tem esse processo naturalmente desse desabamento, dessa queda, pela perca dos nossos coxins de gordura. Então, se eu coloco uma quantidade de preenchedor muito exagerada na minha mandíbula, ela vai cair com algum tempo, né? Meu malar altamente exagerado, lábios sem anatomia, só parecendo aquele inchaço. Então, assim, a pessoa termina ficando com aquele aspecto de boneco de cera, né? Emplastificado, artificial. E é isso que muitas pessoas têm medo. A primeira coisa, quando os meus pacientes chegam no consultório que vai fazer uma técnica mais avançada de harmonização, por exemplo, uma toxina botulínica, um preenchimento, uma bioestimulação, eles dizem, pelo amor de Deus, eu não quero ficar artificial. Eu quero fazer, tenho muita vontade, mas eu tenho medo, porque eu vejo muita gente ficando artificial, eu vejo muito procedimento exagerado. E aí, cabe a gente, profissional, desconstruir a ideia desses pacientes, porque eles já estão com esse estigma de que a harmonização facial é aquele negócio emplastificado, né? Que todo mundo fica com o rosto igual. É como se a gente entrasse numa lojinha, colocasse o nosso rosto numa forma e saísse todo mundo igual. Não existe isso, né? Porque a gente não está numa linha de produção robótica para todo mundo ter os mesmos traços, todo mundo ter as mesmas características, né? Ó, Marcel, meu amigo de Natal, tá por aí, ó. Marcel trabalha bastante com harmonização também, ele entende disso. Os pacientes, eles chegam com esse medo, com essa ânsia, né? De ficar artificial. É claro que tem pessoas que precisam de uma quantidade maior de preenchedor, tem uma estrutura anatômica que vai ficar bonito, aquela mandíbula mais desenhada, aquele contorno. É o sonho de todo mundo ter aquele contorno bem delimitado, né? Mas a gente, enquanto profissional, tem que saber delimitar a que pessoas de individualidade biológica e anatômica a gente pode realizar essa técnica e pessoas que não, né? Então, cabe a nós profissionais valorizar essa particularidade e essa individualidade anatômica e biológica dos nossos pacientes, tá certo? E aí, como é que a gente chega a esse objetivo? O ponto principal disso tudo é esse aqui: conhecendo, entendendo e dominando a anatomia. Geildo, por que a anatomia é tão importante? A gente estuda lá no primeiro período da graduação, chega na pós-graduação, a gente também tem a primeira cadeira de anatomia e fisiologia. Por quê? Porque ela é a base. É ela quem vai trilhar o nosso conhecimento dentro da estética. Se vai fazer um peeling, a gente tem que dominar o tempo de reparação, cicatrização e maturação da nossa pele. Se vamos fazer um microagulhamento, a gente tem que entender a espessura da nossa pele para entender até a profundidade que a nossa agulha ela vai. Se a gente vai fazer uma técnica de preenchimento facial, a gente tem que entender as divisões da nossa pele, epiderme, derme, hipoderme, saber em qual camada a gente vai fazer determinado preenchedor, em qual camada a gente vai colocar a quantidade de preenchedor, a reticulação desse preenchedor. Temos que dominar o sistema muscular para quando a gente vai fazer uma aplicação de toxina botulínica, para a gente entender em quais musculaturas estão envolvidas aquelas linhas de expressões, em quais delas a gente tem que fazer um efeito sinergético e outros tem que fazer um efeito antagônico. Um pouquinho mais lá na frente vocês vão entender disso, que eu vou falar bem sobre isso, né? Então, para vocês entenderem que eu já falei aí de anatomia da pele, dos anexos, né? Por exemplo, ó, cabelo, unha. Tem pacientes que vão fazer tratamento dessas disfunções e vocês podem se especializar na parte de tricologia, né? Na parte de tratamento de unhas, que é a parte dos anexos da pele. Então, pele,
anexos, sistema muscular, né? Sistema ósseo a gente tem que dominar. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai fazer técnicas de bioestimulação, de reposição, de sustentação óssea, que a gente precisa entender a estrutura anatômica e saber a qual nível periostal e em que regiões a gente vai fazer aquela aplicação, né? Sistema circular é de fundamental importância, por exemplo, para a gente não causar uma obstrução, né, vascular, causar uma necrose, tá? Então a gente tem que dominar o sistema venoso, o sistema arterial, o sistema linfático, de nervos, porque tudo isso influencia na resposta, por exemplo, à dor e alguns traumas e disfunções que o paciente ele pode apresentar de complicações após o procedimento, tá? Então a anatomia, ela é a base, ela é a chave para que a gente faça qualquer procedimento com segurança, certo? Então, falando um pouquinho lá daquela divisão, né, de quando a gente vê sempre na histologia, na anatomia, na fisiologia, que é a nossa pele, né, que é o nosso sistema tegumentar, que é o nosso maior órgão do nosso corpo, de defesa, principalmente, é a principal função dela, como tem também função de secreção, né, de excreção, de barreira de defesa, tá? Então, várias outras funções que a nossa pele tem. Então, ela é fundamental para resguardar a nossa saúde como um todo, porque ela é a barreira que nos divide, que nos separa do meio externo para o meio interno, tá? Então, ela é dividida entre a pele, órgãos e anexos, que são unhas, pelos e glândulas, né? E ela é todo esse emaranhado que tem aí, de nervos, glândulas, artérias, tá? Células de defesa. Então, é um composto de imensidão de ativos que a gente tem que dominar para conhecer as características da pele e essa anatomia, certo? Então, passando lá pela nossa epiderme, é a nossa camada mais superficial, né, que ela se divide naquelas 5 camadazinhas, né, que é a camada córnea, a camada lúcida, a granulosa, a espinhosa e a basal. Isso falando da mais superficial até a mais profunda, né? Cada camada dessa ela tem uma função diferente na nossa pele. Começando pela camada basal, né? É lá na camada basal que estão todas as nossas células de defesa, né? Que vai fazer todo o processo de cicatrização, reparação, de injúria, né? Assim como também é lá que está aquela nossa célula. Quem é que pode me dizer aí que é a responsável pelo melasma? Quem lembra onde é que está lá? O nome da célula. Então, ela está lá na camada basal, tá? Que é mediante qualquer estresse, qualquer alteração hormonal, qualquer excesso de temperatura, qualquer excesso de calor. Então, o nosso melanócito, ele está lá na nossa camada basal, que é a camada mais profunda, pertinho da derme. E aí vocês me perguntam, Geildo, mas como é que o meu melanócito ele está lá na minha camada basal, na camada mais profunda da minha pele, e a minha mancha ela aparece na superfície, que é a camada córnea, que é lá em cima. Alguém saberia me explicar o motivo pelo qual a gente tem essa célula lá na camada mais profunda da epiderme e a nossa mancha ela aparece na camada mais superficial? Alguém aí, meus alunos, quem já pagou anatomia e fisiologia, podem me explicar o motivo do porquê essas manchas aparecem na nossa epiderme, no nosso extrato córneo? Alguém? Marcela disse que por algum estímulo. Certo, o estímulo faz com que esse melanócito ele seja ativado. Mas de que forma esse pigmento, que é a melanina, ele chega até a nossa epiderme? Renato falou, fatores externos, o calor, certo? Tudo isso influencia na ativação do nosso melanócito. Rafael falou, a melanina é produzida no melanócito, ela migra para a superfície. Eu não consegui ver o restante da mensagem aqui. Então, a gente tem esse estímulo, né? Fatores hormonais, genéticos, altas temperaturas, qualquer estresse oxidativo, processo inflamatório, por isso que é muito comum ter também hiperpigmentações pós-acne, né? Pós-processo inflamatório. Então, o nosso melanócito, ele manda essa melanina lá para cima da minha pele devido às suas prolongações dendríticas, né? Então, o nosso melanócito, ele tem um núcleo e é como se fossem esses meus dedos aqui, fossem as prolongações do meu melanócito. Então, a minha melanina é produzida aqui no meu núcleo, né? Do meu melanócito. E aí, esses grânulos de melanina, eles vão subindo pelas minhas prolongações dendríticas até chegar na minha epiderme, tá? E aí, o que é muito importante já dominar de anatomia, duas coisas importantes. Geildo, o meu melasma, ele é epidérmico ou ele é dérmico, tá? Ou ele é misto? Por isso que a gente tem que identificar e saber diagnosticar para poder a gente oferecer um bom resultado no tratamento, né? Porque eu tenho que saber se a minha mancha, ela está restrita lá na minha derme, ou seja, da minha camada basal para a minha derme papilar, ou se o meu melasma, ele é epidérmico, então ele está na minha camada basal até o extrato córneo, certo?
Como é que a gente faz isso? Fazendo técnicas de diagnóstico, como, por exemplo, a luz de Wood, né? Devido à característica do achado, da cor do melasma, a gente identifica pela luz de Wood. Pedro perguntou, como é que eu vou diagnosticar o meu melasma? Se ele é epidérmico ou se ele é dérmico? Como eu falei, pela luz de Wood, que é uma luz fluorescente, que a gente coloca na pele do nosso paciente. E aí, quanto mais intensa, mais escura, amarronzada tiver a nossa mancha, então isso identifica que ela está mais superficial, então ela está na minha epiderme. Quanto mais clara tiver o meu melasma, essa cor marrom acastanhada, ela for mais clara, então mais profunda ela está, certo? Então a gente tem que diferenciar qual o tipo do nosso melasma para a gente saber se a gente vai fazer um estresse na camada superficial e vamos dar resultado, ou se vamos ter que ir com uma técnica mais profunda. Geo, de que técnicas são essas? Técnicas de peelings químicos, técnicas de microagulhamento, tá? E a técnica também de peeling injetável, que a gente pode estar fazendo associado para o tratamento do melasma, certo? Então, eu tenho que saber tudo isso para saber a profundidade que eu vou colocar a minha agulha do meu microagulhamento, para saber a que profundidade eu vou chegar com os meus ácidos no meu peeling químico e também a que profundidade, que ângulo de angulação eu vou colocar a minha agulha na técnica de peeling injetável. Então, já tirem por aí a importância da anatomia em definir o diagnóstico do melasma com relação ao achado das divisões da nossa pele, certo? Então, a nossa epiderme ela tem um tempo de renovação. Tá? Alguém poderia me dizer qual tempo de renovação é esse? Quanto tempo dura? Então, vocês estão vendo essa seta aí? Então, a nossa renovação celular ela acontece da camada basal em direção à camada mais superficial, que é o extrato core. Então, ela vai subindo esse processo de maturação celular. Alguém poderia me dizer quanto tempo dura das minhas células elas serem produzidas na minha camada basal até ela chegar no meu extrato córneo e sofrer aquele processo de descamação, que onde as minhas peles escamosas, né, as minhas células escamosas, elas vão soltando-se umas das outras? Marcelo disse aí, 15 a 21 dias. 15 a 21. Alguém diz mais alguma diferente? Paula disse 21 dias. Elaine, 21. Luzinete, 7 a 15. Tatiana, 21 a 45. Certo. Então, o tempo em média do nosso tempo de renovação, anota aí, é de 21 a 28 dias, tá? 21 a 28 dias é o tempo, em média, da nossa renovação celular. Algumas pessoas aí colocaram de 7 a 15, 7 a 21, porque já estão entrando na parte da fase de reparação, né? Que é aquela fase de cicatrização que eu já dei para vocês na aula, que ela pode iniciar dos primeiros 7 dias até 45 dias após o processo da injúria. Então, aí a gente está falando do processo de cicatrização, que ela pode variar de 7 dias até 45 dias ou mais, dependendo da fase de remodelamento, quando a gente vai transformar o colágeno tipo 3 em colágeno tipo 1, né? Mas o tempo de renovação natural das nossas células, elas são de 21 a 28 dias, tá? E é por isso que a gente tem que entender isso, ok? Para montar os nossos protocolos de peeling, por exemplo, de microagulhamento, para entender com quanto tempo a minha pele ela vai se renovar para que eu possa fazer uma nova sessão, certo? Então, a nossa derme, né, que é o nosso tecido conjuntivo, é lá que tudo acontece. É na minha derme que estão a minha irrigação sanguínea, os meus nervos, vasos, artérias, né, as minhas fibras de colágeno, de elastina, a minha substância fundamental amorfa, que é quem faz esse emaranhado, esse líquido que deixa todo o remodelamento da minha derme. E é lá na derme que acontecem as principais alterações quando a gente vai se falar em envelhecimento, né? Porque é lá que tudo acontece. Então, são lá que tem as principais disfunções, como, por exemplo, flacidez, né? Rugas estáticas, que são as mais profundas. Então, toda essa perca de colágeno, de elastina, de elasticidade, né? Do aspecto natural da nossa pele, de firmeza, acontece lá na derme, né? Porque a gente começa a ter uma degradação dos nossos compostos celulares, a gente começa a ter uma lesão nas células do DNA das nossas células, e é tudo lá que começa a acontecer, certo? A nossa epiderme, ela é nutrida através da nossa derme, então a nossa epiderme, ela não tem irrigação. É a nossa derme que leva a nutrição e a oxigenação para a nossa pele. Jeito, qual a importância disso? Porque quando eu quero fazer uma técnica de skin buster, por exemplo, uma técnica de hidratação profunda injetável, eu não vou fazer isso na minha epiderme. Eu vou fazer isso na minha derme, né? Colocar o ácido hialurônico, colágeno, elastina, para colocar na minha derme para fazer com que, através dessa irrigação, ela consiga subir e chegar até a derme, né? Porque a nossa derme ela tem um baixo poder de vascularização, certo? Ela só tem as terminações que chegam da nossa derme.
tá certo? Então, é por isso que a gente tem que dominar também isso para entender a qual nível de agulha e a quantidade de produto que a gente vai colocar, certo? Se a gente quiser fazer uma melhora superficial da nossa pele, a gente pode estar fazendo um peeling mais superficial, a gente pode estar fazendo uma técnica em pápulas na angulação de 15 graus, que é para fazer aquela suavização dos poros, né? Melhorar o aspecto da pele, ou a técnica de microtox também, né? Que Geisiane gosta muito e é uma técnica assim, das queridinhas que está sendo bem utilizada no mercado para o tratamento do rejuvenescimento facial, que é onde a gente utiliza a toxina botulínica de forma hiperdiluída, né? E a gente aplica nessa derme mais superficial. Eu subiu aqui rapidinho a mensagem, eu não vi quem perguntou. E Renata perguntou se a nossa epiderme era nutrida através da derme. Exatamente, Renata, por causa que na nossa epiderme ela não tem vascularização, ela não tem vasos e artérias. Então, todo o sangue, toda a nutrição, a água, o oxigênio, chega à nossa epiderme através da nossa derme, tá certo? Então, é por isso que quando a gente passa por um processo de desidratação ou de febre, ou que a gente toma pouca quantidade de água, né, durante o dia, a nossa pele ela responde dessa forma, ficando com aquele aspecto de ressecamento, né, de sem brilho, sem vida, porque justamente a nossa nutrição ela está deficiente lá na derme, então não está conseguindo chegar à nossa epiderme. E é aí que a gente entra com a cosmetologia, que a gente entra com os procedimentos estéticos para reverter esse quadro, certo? E aí a gente chega na nossa espessura da nossa pele. A nossa epiderme, ela tem em torno de 0,1 milímetros, e a nossa derme, que é a camada mais profunda, que se divide em papilar e reticular, né, que são duas camadas. A papilar é a que está mais em cima, perto da epiderme, e a reticular é a que está mais profunda, próximo ao nosso tecido gorduroso. A derme, ela tem de 1,5 a 2 milímetros. E aí eu coloquei uma foto de um dermaroller aí, já para fazer o link a vocês. Então, qual a importância de eu saber, por exemplo, a espessura da minha epiderme, da minha derme, associada à minha técnica de microagulhamento? Sabendo que eu tenho microagulhamento das minhas lâminas de 0,25 milímetros até 3 milímetros de comprimento. Então, qual a importância disso? Elaine disse, para não aprofundar mais do que o necessário e causar uma complicação. Perfeito, isso. Outra importância que vocês conseguiriam me alertar sobre a importância de conhecer a espessura da nossa pele associada ao microagulhamento. Para saber o tamanho da agulha que a gente vai utilizar, exatamente, Renata. Em determinadas disfunções, para produzir o estímulo desejado, exatamente também, Pedro, certo? Então, tudo isso influencia, por exemplo, se eu quero tratar um melasma, tá? Se o meu melasma ele é epidérmico, tem necessidade de eu utilizar uma agulha de 2 milímetros? Não, porque eu só preciso chegar até a minha camada basal. Então, eu posso utilizar uma agulha de 0,5 ou 1 milímetro, né? Por que, Geildo? Porque toda a nossa agulha ela não é penetrada na pele, só cerca de 70% dessa agulha ela é penetrada, tá? Durante o processo do rolamento do microagulhamento. A gente não consegue penetrar 100%, tá? Então, se eu tenho uma agulha de 2 milímetros, ela só vai aprofundar em torno de 1,5, tá? Se eu tenho uma agulha de 1, ela só vai aprofundar em torno de 0,7, tá? Então, se a gente quer um estímulo de uma profundidade maior, por exemplo, quando a gente vai tratar rejuvenescimento facial ou cicatrizes atróficas de acne, então eu tenho que partir para uma agulha de 1,5, 2 ou 2,5, a depender da profundidade e do grau avançado desse envelhecimento, certo? Se eu quero somente rejuvenescer a minha pele, melhorar o aspecto dela, a textura, para eu fazer a minha técnica de drug delivery, entregar só essa medicação, eu faço uma agulha de 0,5, porque o importante não é a agressão grande da agulha, e sim eu abrir os canais da minha pele e colocar a minha medicação, certo? Se eu quero tratar, por exemplo, rugas finas, né, um estímulo de colágeno, se eu quero tratar um melasma dérmico, se eu quero tratar, por exemplo, uma estria, uma celulite, com a técnica de microagulhamento, que a gente também pode fazer, eu posso entrar com uma agulha de 1 ou de 1,5 milímetros, porque a gente vai estar chegando até a nossa derme papilar, né? Que a gente está vendo que a nossa derme ela tem de 1,5 a 2 milímetros. Então, se eu utilizar a de 1,5, então, como eu só absorvo 70%, então eu não vou estar chegando na minha derme. Então, para eu chegar na minha derme, eu tenho que utilizar pelo menos uma agulha de 2, tá? E aí, quando eu utilizo uma agulha de 2, eu tenho essa perca de 30% da penetração, mas ainda vou estar chegando na minha derme porque ela tem essa espessura de mais ou menos 1,5 a 2 milímetros, tá? Então, o mais importante é isso.
Pedro disse para estímulo de folículo piloso e permeação de ativos, somente 0,5 ou no máximo 1 milímetro, tá? Porque o importante na técnica de microagulhamento capilar, como eu te falei, não é a agressão do estímulo do rolo, mas sim abrir os canais para entregar a medicação, certo? Parte íntima, Elaine, se você tem que ter muito cuidado por causa da região do atrito, tá? Quando você vai fazer uma técnica de microagulhamento, uma técnica de peeling com ácido. Porque esse atrito na região íntima, ela pode causar essa hiperpigmentação, certo? Então, você no máximo utilizar uma agulha de 0,5 e ter bastante cuidado no pós-procedimento da paciente para não causar essa queimadura, essa cicatrização mal feita, tá? Então, a importância de conhecer a espessura da pele e associar as nossas técnicas é justamente saber a qual profundidade, qual agulha a gente vai escolher para determinadas disfunções, tá certo? Então, assim, pessoal, estou falando um pouquinho rápido, porque é muita coisa para a gente abordar em uma hora, tá certo? Mas se por acaso ficou algum detalhe que vocês não consigam aí anotar, aí vocês podem sinalizar que eu repito, tá certo? Mas é muito importante para vocês que são estudantes ou já profissionais, que têm essa deficiência, que estão começando agora a trabalhar com essas técnicas, então essas dicas de como vocês começarem a escolher e montar os protocolos de vocês com base na anatomia é fundamental. Certo? Então, o Renato está falando aí que é estudante, então está ligadinho, anotando tudo, porque esse congresso está riquíssimo em conteúdo. Então, vocês estão vendo desde o básico, que é a anatomia, passando pelas técnicas mais avançadas, passando por técnicas de peeling, microagulhamento, técnicas combinadas. Vocês vão passar por bioestimulação de colágeno com hidroxiapatita de cálcio, técnica de toxina botulínica, preenchimentos faciais, marketing digital, né? Complicações. Então, assim, vocês vão ver uma programação completa. Basicamente, vocês estão vendo toda uma pós-graduação, que são 12 professores que estão aqui com vocês, vocês estão vendo nesse final de semana. Então, assim, uma complexidade de conteúdos, de conteúdo científico muito rica para vocês, tá certo? Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês não é nada de achismo, é tudo que está na literatura. Então, o intuito disso é que vocês aproveitem bastante esse momento e aí, de forma gratuita, o congresso está sendo gravado também para vocês, então vocês vão ter acesso depois ao conteúdo das palestras, tá certo? Então, vocês estão pagando, estão fazendo, bem dizer, uma pós-graduação em curto período de tempo, né? Desde a anatomia até a parte de complicações, tá certo? Então, aproveitem bastante esse momento que vocês estão tendo aqui, tá certo? Então, outra coisa que é muito importante a gente entender é a técnica de reparação tecidual. Como é que ela acontece, né? Que a gente passa pela parte de injúria, a parte de proliferação, até chegar na fase de maturação. Geildo, qual é o tempo de período que isso demora? Em torno de 7 até 28 ou 45 dias. Na técnica de microagulhamento, essa fase de maturação, de remodelamento, ela pode durar em torno de até 6 meses após o procedimento, essa transformação do colágeno tipo 3 em colágeno tipo 1, né? Então, a fase de injúria é aquela inicial que a gente faz no processo do rolo do microagulhamento, né? Que é nos primeiros dias, onde vai ter a gente aquele agregado plaquetário, aquela liberação de toxinas, né? E aí a gente já entra na fase de proliferação, né? Liberando as interleucinas, os fatores de crescimento, né? E aí esse processo ele vai durando em torno de 1 a 3 ou 4 semanas. De injúria à proliferação. A fase de maturação, ela só começa por volta da terceira, quarta semana, a por volta de 6 semanas depois. Geildo, por que isso é importante? Porque o meu microagulhamento eu só posso realizar quando eu já estiver na minha fase de maturação. E ela só vai ser quando? Depois de pelo menos 28 dias, tá? Então, é por isso que as técnicas de microagulhamento, principalmente quando a gente utiliza agulhas maiores, a gente só pode fazer de forma mensal, a cada 40 dias, por exemplo. Porque a gente já vai estar na fase de remodelamento e aí a gente já faz uma nova injúria tecidual para fazer essa inflamação na pele de novo e fazer todo o processo. Geildo, por que eu não posso fazer microagulhamento semanal? Por que é que não é adequado eu fazer microagulhamento a cada 15 dias? Porque se a gente não respeitar essa fase de maturação, a gente vai estar fazendo o quê? Uma injúria em cima de outra injúria, em cima de outra injúria, em cima de uma proliferação. E a nossa pele, ela não vai dar tempo de reparar, de cicatrizar, de remodelar. E isso não é o intuito. O que é que pode acontecer se a gente não respeitar essa fase, né? Então, qual a importância disso? De eu entender a minha fase de reparação e cicatrização tecidual. Para não acontecer isso aí, né? Essa complicação foi justamente por a profissional utilizar uma agulha maior do que o que era necessário, fazer uma agressão muito forte com o rolo
e fazer uma nova sessão após um período de 15 dias, tá? O que foi que causou na pele da paciente ferida e hiperpigmentação pós-inflamatória, nesse caso aí de cima, tá certo? O que é diferente, por exemplo, na conduta da imagem inferior, da imagem de baixo, da segunda imagem aí, né? Que a paciente, ela utilizou a sequência correta, né? Utilizou a agulha correta, não fez uma agressão muito forte, porque o intuito do microagulhamento não é a gente ferir a pele do paciente, é a gente fazer só aquela agressão, aquela inflamação, tá certo? Então, aquele aspecto de que quanto mais sangrar, melhor, esqueçam disso, tá certo? Porque muitas vezes você vai fazer uma ferida na pele do paciente. O importante é abrir os canais, fazer aquela hiperemia vermelhidão ali, aquele ovário sanguíneo para você entrar com a sua medicação, que é ela que vai fazer o diferencial do seu procedimento, tá certo? A injúria, a inflamação, não precisa ela fazer uma ferida no paciente, não, que esse não é o intuito do microagulhamento, tá certo? Senão vocês vão chegar a causar essa complicação, como aí no primeiro caso, tá? Então, se vocês vão fazer um microagulhamento, querem oferecer um bom resultado a paciente de vocês, estudem esse processo de reparação e cicatrização tecidual para vocês entenderem até que profundidade vocês foram na pele e quanto tempo ela vai demorar para cicatrizar, tá certo? Então, pelo menos a cada 28 dias, tá? Como reverter essa complicação? Com o uso de corticoides tópicos, né? À base de hidrocortisona, por exemplo, betametasona e corticoides tópicos, e também a depender do nível da agressão de forma oral, tá? Usar de forma tópica e oral, hidratar bastante a região, tá? E tentar resolver. Quando passar o processo de inflamação, a gente entra com técnicas para tratar a mancha, como, por exemplo, peelings e prescrição home care com ativos clareadores, tá? É todo um processo para tratar a hiperpigmentação pós-inflamatória, porque geralmente a mancha ela é bem densa, tá? Outro caso aí, ó, muito comum é de famosos que veem um procedimento sendo realizado e vão e compram o seu dermaroller por conta própria e vão fazer em casa, né? Aí foi um relato de uma paciente que passou na televisão, né, que ela comprou o dermaroller, não tinha selo de Anvisa, não tinha garantia de ser estéril, tá? Simplesmente foi lá, higienizou a pele, não fez a antisepsia com álcool 70, só lavou com um sabonete convencional, fez o dermaroller nas quantidades lá que ela achou que era suficiente, né? E aí simplesmente colocou ativos e ácidos corrosivos na pele dela, à base de peelings químicos, tá? Porque a gente não pode colocar imediatamente assim, tem que utilizar primeiro todo o protocolo, né? Que ela queria melhorar a oleosidade, desobstruir os poros, melhorar o aspecto da pele dela e causou o quê? Queimadura, sensibilidade, cicatriz e mancha na pele dela, tá? Então, isso justamente porque, por não dominar a anatomia, por não dominar a técnica, por não saber, não ter conhecimento suficiente para realizar, comprou de forma irregular no mercado e fez em casa. E assim tem muitos. Eu vejo propagandas no meu Instagram direto, de homens fazendo na barba, no cabelo, né? E principalmente reutilizando o dermaroller. Compra um, faz, guarda em casa e usa novamente. E assim fica usando. Então, percebam o risco disso. Por que, Geil, do microagulhamento ele é de uso descartável e único? Porque ali tem sangue, eu tenho células de defesa, a minha microbiota tecidual, a minha pele, ela tem bactérias, ela tem micro-organismos. E se eu passo na minha pele e eu guardo esse rolê num cantinho ali, ele vai ter proliferação bacteriana, ele vai fazer uma placa bacteriana naquelas lâminas, naquelas agulhas. No momento que eu faço isso na minha pele e coloco diretamente na minha circulação sanguínea, isso vai me causar uma inflamação e infecção generalizada, né? E muitas vezes eu posso nem ter controle dela, causar para uma sepsia e chegar até uma morte, tá? Então, o risco de fazer uma técnica invasiva, ela é tremenda. Eu não estou fazendo isso para assustar vocês. O intuito dessa palestra é de justamente alertar para que vocês conheçam a importância e a responsabilidade que tem a anatomia e a segurança nas técnicas, assim como também vocês orientarem as pessoas que são leigas, que muitas vezes as pessoas não conhecem e não entendem dos riscos que estão associados àquilo ali, né? Então, vocês já conhecendo e sabendo, vocês vão ter propriedade de dizer, ó, não façam isso, porque causa isso, isso e isso, né? E mostrem relatos, mostrem imagens, façam coisas que assustam as pessoas, porque isso aí muitas vezes é irreversível, tá? Então, aí ela pensou que ia deixar com a pele de princesa, pele de bebê, como a gente chama, e aí causou essa complicação. Porque não procurou um profissional, porque não tinha capacidades técnica e de conhecimento suficiente, e muito menos de conhecer o que estava fazendo na pele dela, tá certo? E aí, GI da anatomia é importante em quais procedimentos? Em todos. Então, como eu já falei aqui para vocês, desde um peeling químico muito superficial até uma técnica mais invasiva de toxina, preenchimento ou bioestimulação, a anatomia ela é fundamental. Não só a forma muscular para você não causar uma pitose, uma obstrução, uma necrose, mas até para você não causar, por exemplo, uma queimadura, uma má cicatrização,
né, uma ferida na pele do paciente, porque a anatomia muitas vezes a gente associa só a músculo, a anatomia é a toxina botulínica, a anatomia não. A gente tem que estudar a anatomia da nossa pele, né, dos nossos anexos, porque da nossa epiderme, da nossa derme, quem vai trabalhar com capilar, do nosso folículo piloso, se especializar em tricologia, né, que são os nossos anexos da nossa pele, tá certo? Então a anatomia, ela é importante para todas as técnicas que a gente for realizar, certo? Aí, outro caso, ó, uma paciente, ela foi fazer com uma profissional, né, de uma classe que não é habilitada a realizar essa técnica, e foi fazer um peeling de fenol. Para quem não sabe, o peeling de fenol é um dos mais agressivos e abrasivos que tem com relação a peeling, porque ele realmente faz essa queimadura. A gente tem que ficar em internação, fazer curativo, fazer tudo. Tem que ser quase um procedimento cirúrgico. Então, só é realizado em bloco cirúrgico por médicos, né? É um procedimento cirúrgico, porque pode causar complicações, certo? E aí, essa profissional comprou, queria divulgar o trabalho dela com peeling e chamou essa amiga, essa paciente, para realizar de cobaia de teste. Simplesmente ela fez o peeling de fenol 2 minutos. O peeling passou 2 minutos no rosto da paciente e causou isso aí, certo? Então, a paciente ela desmaiou, ela teve arritmias, teve um quadro de infecção e inflamação generalizada, teve que tomar uma série de medicações de antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides, e esse excesso brusco de altas doses de medicação, ela acarretou o quê? Uma insuficiência renal. O ácido com poder corrosivo fez alterações na retina da paciente, então ela usa óculos com grau elevado até hoje, né? É refém da maquiagem para sempre, porque apesar de que ela tenha se recuperado, de não ter ficado muitas cicatrizes, mas ficaram algumas manchas, alguns pontinhos esbranquiçados, porque matou também os melanócitos. Então, além de hipercromias, ficaram hipocromias, que são as manchas esbranquiçadas, tanto por ativação do melanócito demais, como pela morte dele pelo poder corrosivo, tá? Então, vocês verem que 2 minutos de falta de conhecimento elas não fazem no rosto de um paciente de vocês, tá certo? Então, muito mais importante do que vocês também só conhecerem a técnica, é saber o limite de onde vocês podem trabalhar, de onde a gente pode atuar. Se tem coisa que é restrito a médico, a dermatologista e a cirurgião, deixe que eles realizem. Se tem procedimentos que são exclusivos a profissionais dentistas, deixe que eles realizem. Se você não domina a técnica, se você não tem segurança, então se você acha que não está capacitado para realizar a técnica, oferecer segurança e reverter uma possível complicação do seu paciente, então você não ofereça a técnica no seu consultório, porque você vai estar colocando em risco a saúde do seu paciente e também a sua carreira profissional, tá certo? Mais importante do que a sua carreira profissional e o seu nome, né, a sua ascensão, muitas vezes a gente, na busca por sucesso, por querer chegar mais longe, por ser reconhecido, por oferecer um protocolo, uma técnica diferente do meu concorrente, aí eu termino fazendo coisas que eu não devo. E aí eu causo uma complicação dessa, tá? Então vamos ser muito éticos também com relação à nossa resolução. Geildo, você faz tal técnica? Não, infelizmente eu não posso realizar porque a minha resolução não permite, eu não tenho segurança suficiente para isso, né? Eu não me capacitei, eu não estudei para isso. Muitas vezes tem técnicas que eu até estudei, que eu já vi que eu posso realizar, mas eu não realizo porque não, procure um dentista, né? Por exemplo, aplicação de toxina botulínica para bruxismo, para hiperidrose, né? Que elas já são características como não disfunções estéticas, mas sim patológicas. Então, a nossa resolução é muito clara. Vocês podem realizar técnicas para disfunções estéticas. Quando fala em patologia, já parte da classe dos profissionais dentistas ou dos médicos, tá? Então, a nossa resolução é bem clara. E aí, você está recriminando profissionais que realizam? Não, cada um tem a sua conduta. Mas quanto mais certo a gente trabalhar e dentro do que nos é permitido, mais a gente oferece segurança e qualidade e respeito aos nossos pacientes, tá certo? Então, tenho muito isso com vocês também, tá? Então, é muito importante a gente conhecer o sistema tegumentar, muscular e o sistema circulatório, tá? E por que que é muito importante fazer isso? Porque justamente a nossa face, a nossa musculatura, os nossos nervos, elas são responsáveis pela nossa comunicação facial. Então, ela vai identificar se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou com raiva, se eu estou fazendo careta, se eu estou, sabe? Então, todas as minhas expressões, as minhas comunicações faciais, elas estão associadas à minha anatomia, principalmente ao meu sistema muscular, né? Ao meu sistema nervoso. Então, tudo isso está influenciado na minha comunicação. É tanto que pessoas que têm alguma parestesia, algum derrame, algum AVC, né? Elas perdem alguma movimentação, então a gente perde essa característica de comunicação visual de parte daquela região que foi
que foi agredida, ou que foi interrompida, ou que foi comprometida, né, por determinada disfunção, certo? Então é muito importante a gente saber disso, porque, por exemplo, qualquer técnica de toxina que a gente for realizar e a gente fizer uma aplicação no músculo errado, a gente vai causar uma complicação no nosso paciente e afetar a sua comunicação visual, a sua comunicação facial, certo? Então, a nossa face ela é composta por ossos, o tecido adiposo, que é o tecido de gordura, onde a gente tem os nossos coxinhos de gordura, veias, artérias e músculos, né? Então, é todo esse emaranhado que a gente tem que dominar na anatomia para a gente realizar qualquer técnica na estética. Então, tá aí toda a nossa musculatura. Eu não vou me deter para vocês a falar músculo por músculo, porque a gente não vai terminar não tendo tempo, né? Ainda tem a palestra do meu amigo, Dr. Eduardo Compiles, que tem uma palestra bem bacana aí para vocês, que ele está se tornando expert nessa área de peelings também. Então, eu não vou poder me expandir muito para a gente aprofundar nas musculaturas uma a uma, né? Mas eu separei algumas principais e as ações dela para vocês entenderem a importância da gente entender antes da realização, por exemplo, da toxina botulínica, tá? Que é aquele dia que todo mundo ama, né? Que botox é vida e quem faz a primeira vez nunca mais deixa de fazer, porque o aspecto da pele, o aspecto de rejuvenescimento e a idade da nossa pele é outra, tá? Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre algumas musculaturas. A musculatura do occipito frontal, né, que é essa da região da nossa testa, que a gente chama popularmente, é a que a gente faz a técnica de aplicação de toxina botulínica para tratar as linhas de expressões dinâmicas aqui da região do terço superior da face, né? Então, a gente faz essa aplicação no músculo occipito frontal, que eu faço a minha, de quando eu arqueio as minhas sobrancelhas, por exemplo, é aqui que eu faço a minha aplicação da minha toxina botulínica. Então, aqui é o músculo occipito frontal lateral direito e o esquerdo, tá? E aí, quando eu faço minha cara de bravo, né? Quando eu faço minha cara de bravo, então eu estou ativando várias musculaturas aqui. Dentre elas, eu tenho o corrugador e o depressor aqui do supercílio e tem também o meu músculo prócero, né? Então, quando eu quero controlar essa minha expressão de brava, né? Então, eu entro paralisando e enfraquecendo essa musculatura, né? Dos músculos próceros, corrugador e depressor do supercílio. Então, já pelo nome do músculo, a gente consegue ver a função dele, né? Minha cara de bravo tá muito comprometida por causa do meu botox, né? Que tá saindo agora. Que eu fiz em março, né? Tá um pouquinho marcando aqui, mas tem como eu ficar bravo, não. Que eu tô aqui com vocês essa hora da manhã, fazendo o que eu amo e gostando, tá transmitindo esse conhecimento para vocês. Então, não tem nada de bravo aqui uma hora dessa, tá? Então, quando a gente quer entender a ação do nosso músculo, o que é que a gente faz? Por exemplo, o depressor do supercílio. Então, pelo nome depressor, eu já entendo que a função dele é o quê? Baixar o meu supercílio. Quando ele é um corrugador, ele tem a ação de fazer a compressão mediana. Então, eu venho de forma lateralizada, certo? Então, a gente tem que entender também a qualidade, o aspecto da ruga do meu paciente. Se ela é uma ruga que ela vem de forma mediana, contraindo aqui nessa direção, ou se ela vem na direção de cima para baixo, né? Para eu entender em qual musculatura eu vou aplicar a minha toxina botulínica. Então, isso é muito importante também para eu oferecer um resultado para o meu paciente, tá? Então, voltando. Se eu tenho um músculo depressor, né? Que ele vai fazer o sentido de baixar a minha musculatura, quando eu aplico a toxina, ela vai fazer o efeito antagonista, ou seja, ela vai levantar, ela vai relaxar, certo? O meu músculo occipito frontal, ele também tem efeito levantador, né? O efeito dele é da gente arquear as sobrancelhas. Então, quando a gente paralisa a musculatura, né, a gente faz o efeito depressor, a gente baixa. É tanto que quando a gente quer aplicar e fazer um arqueamento de sobrancelhas, por exemplo, a gente paralisa a musculatura central, porque a gente vai baixar ela, relaxar ela, e a gente deixa livre de toxina aqui a região próxima à cauda da sobrancelha. Então, a gente não aplica toxina nessa região, porque eu contraio aqui e quando eu expando, ó, a minha sobrancelha, ela arqueia, tá? Então, eu aplico a toxina aqui na região central e deixo a outra livre, tá certo? Então, eu tenho que dominar isso também. Então, temos que entender a ação do nosso músculo. Se, por exemplo, o meu corrugador do supercílio, ele faz a ação mediana, que é de juntar a minha sobrancelha para o centro, quando eu aplico, ele vai fazer o efeito contrário, que é de relaxar, de separar. Então, é isso que eu tenho que entender, tá certo? O orbicular do olho é quando a gente aplica para fazer nos pés de galinha, né? Então, a gente aplica aqui no orbicular do olho, certo? Levantador do lábio superior e da asa do nariz. Então, quando a gente faz um movimento de franzir o nariz para cima, né? Ou sorrir, ele tem a ação de levantar. E o que é que acontece, por exemplo, se eu causar uma pitose na minha
região da boca. É quando eu aplico de forma errônea uma quantidade excessiva de toxina nesse músculo. Porque se ele tem a ação de levantar a asa do meu nariz e levantar o meu lábio superior, quando eu aplico nesses dois músculos, eu vou fazer o efeito contrário. Então, eu vou fazer o quê? Ó, sorriso triste, vou causar uma pitose no meu músculo da boca, na minha região labial, tá certo? É muito importante para vocês verem que ao invés de sorrir, o paciente vai ficar assim, ó, com cara triste, com o rosto caído e sem também levantar a asa do nariz, porque justamente ele tinha a ação de levantar e a gente aplicou para fazer o efeito contrário, tá certo? O músculo risório, né? A gente aplica esse músculo aqui no músculo risório quando o paciente ele tem aquela rugazinha de sorriso triste, tá? Então, quando ele sorri, que ele baixa muito, a gente aplica a toxina nesse músculo risório para a gente suavizar aquela boquinha triste, aquele sorrisinho triste quando ele sorri, tá? E fazer com que a gente levante ele um pouquinho esse sorriso. O levantador do ângulo da boca, mesma coisa. Se ele é levantador, se a gente aplica ele, a gente vai retrair. É nesse músculo, no levantador do ângulo da boca, que a gente faz a aplicação para sorriso gengival, por exemplo. Porque pessoas que sorriem, que mostram muito a gengiva, então é porque tem um hipercinetismo desse músculo do levantador do ângulo da boca. Então, quando a gente entra aqui perto da nossa fossa peridal, né, aqui próximo às asas do nariz, a gente entra com a toxina nessa musculatura e faz que quando você sorria, você não mostre tanto a sua gengiva, certo? E aí, cada musculatura desse tem uma quantidade de unidades de toxina diferente, né? Tem um ângulo de angulação da agulha diferente. Então, isso é muito importante a gente entender. Não só a ação do músculo, saber de onde ele se origina e até onde ele vai, né? Saber o tamanho dele, né? O ponto de inserção e de origem, para saber até que parâmetro de delimitação eu vou utilizar a minha toxina botulínica, né? Assim como também saber a profundidade e o tamanho que esse músculo tem para eu entrar com a minha agulha de toxina, tá certo? Então, vocês veem a quantidade de coisas que está associada a uma técnica de toxina. É muito mais do que você diluir o seu frasco de toxina, colocar na seringa e aplicar no paciente. A gente tem que fazer todo esse estudo de quantidade de dose, tamanho do músculo e a ação do músculo para a gente não causar problemas no nosso paciente, tá certo? E aí, qual o risco de negligenciar esse conhecimento, né? De você ignorar o conhecimento da anatomia e você dizer, não, vi um módulo, vi a minha palestra de Geildo hoje de manhã, vi a palestra de Maiara ontem, que foi sobre toxina, vou pegar no meu consultório, vou comprar a toxina e vou aplicar nos meus pacientes. Qual o perigo disso? É justamente essas complicações, tá? Não vou focar muito nas complicações, porque à tarde vocês vão ter uma palestra só de complicações com Emily, né? Com Emily e com a Aline. Uma vai falar sobre os preenchimentos e a outra vai falar sobre as complicações do preenchimento. Então vai ser muito bacana, tá certo? A programação também, agora da tarde, o dia hoje está incrível de palestra. Eu vou estar aqui o dia todo o tempo conferindo com vocês também e aprendendo junto com vocês, tá? Então aí eu tenho um exemplo de pitose palpebral, tá certo? Essa minha pitose palpebral é justamente quando eu tenho um excesso de toxina na minha região do occipito frontal, né? Que eu vou fazer, ou, por exemplo, uma migração, quando a toxina está hiperdiluída, quando eu diluo demais a minha toxina, ou quando o paciente ele não segue as recomendações necessárias. O que é que isso acontece, por exemplo, dele deitar com a cabeça lateralizada, ou dele forçar muito a cabeça para baixo, ou dele fazer uma atividade física intensa. O que é que vai acontecer? A minha toxina que eu apliquei aqui, por exemplo, na minha região superior do meu occipito frontal, ela vai descer, ela vai cair. E quando a minha toxina ela cai, ela faz, ó, isso. A minha pitose, ela, ó, baixa. A minha sobrancelha baixa, a minha pálpebra baixa. Então, isso é o que a gente chama de pitose. Ela pode acontecer tanto na região da pálpebra, né? Que ela acontece nessa região de 1 a 2 milímetros da região palpebral, certo? Sobre a íris, e pode comprometer até a visão, certo? E aí, justamente, os sintomas, eles começam a diminuir depois que você começa a diminuir a ação da toxina, né? Ele começa a aparecer de 3 a 5 dias, porque é o efeito inicial da toxina, e ele pode, esse efeito final dele, que é até com 15 dias após a toxina, né? Mas depois de 3, 5 dias, você já começa a observar essa queda palpebral. O Geildo tem solução? Tem, mas não é imediato. A gente tem que fazer uma eletroestimulação, como, por exemplo, uma radiofrequência, aquecer a região para dissipar essa toxina do músculo, fazer a aplicação de um DMAI injetável, porque o DMAI ele tem uma ação tensora. Então, a gente aplica esse DMAI diretamente no músculo para fazer a estimulação e a contração muscular dele, né? Tem alguns colírios à base de vasodilatadores que a gente coloca também a aplicação para fazer com que essa toxina ela saia do músculo mais rápido, mas o paciente ele vai passar alguns dias com aquela pálpebra baixa, né? Imagina o desconforto que
A carboxiterapia também ajuda porque ela faz essa oxigenação dos tecidos, né? E estimulação do tecido. Então, imagina o desconforto que a paciente ela vai ter. Eu tenho um caso de uma paciente que foi lá na minha cidade, que realizou a técnica de toxina, e ia para uma formatura do afilhado, uma coisa assim. E foi fazer na semana antes da formatura. Simplesmente a profissional, não sei qual foi a conduta, ou se foi erro dela no pós-procedimento, porque não tem como a gente julgar também, né? Simplesmente, por algum erro de uma das partes, ou de ambas, causou a pitose. Então, não pôde tirar as fotos com a família, não pôde estar na formatura. Então, um momento importantíssimo na vida da família, ela não pôde participar por causa de um procedimento estético que ela realizou. Então, vê só a responsabilidade e o quanto isso pode afetar o psicológico de uma pessoa, né? E o trauma que isso pode causar, o medo de nunca mais ela confiar em um outro profissional para fazer os seus procedimentos, certo? A mesma coisa, um super arqueamento da sobrancelha, como eu falei para vocês. Se eu colocar uma dose muito grande de toxina na minha região central, né, e eu não colocar na minha região lateral, a minha sobrancelha ela vai arquear demais. Então, a sobrancelha arqueada ela é bonita, mas sem exageros, né? Porque tem sobrancelhas que atualmente elas vêm quase aqui em cima dessa região, tá? Perto do cabelo, como se diz, e começa a delimitar a cauda da sobrancelha. Então, fica inestético, fica feio, tá certo? Então, isso a gente tem que controlar também, tá? Outra que a gente pode falar de complicação de toxina do músculo é a região da pitose do ângulo da boca, né? Que, ó, a pessoa fica com um sorriso triste. Você sorri e não consegue mexer, a não ser que você também coloque muita toxina no seu músculo orbicular da boca, que é quando a gente vai tratar os códigos de barras. Então, a gente fica com esse sorriso triste, sem aspecto natural, né? Porque justamente devido a essa complicação da aplicação na musculatura errada e na quantidade errada de toxina, tá? E aí, pessoal, encerro minha presença aqui com vocês hoje, né? Tivemos um tempozinho de 1 hora, extrapolei um pouquinho aí, né? Que a gente começou um pouquinho atrasado. Espero que tenha sido gratificante para vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu sei que a gente está extrapolado um pouquinho, mas eu vou abrir espaço para vocês, uns 5 minutinhos, para se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. Estou vendo aqui o feedback de vocês, fico muito feliz que tenham gostado, tá? Estou um pouquinho extrapolado, mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem compartilhar alguma coisa, algum questionamento, eu abro esse espaço rapidinho antes de a gente finalizar, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa, tem alguma pergunta? Essa minha carinha de felicidade é porque eu estou vendo os comentários de vocês aqui, viu? Obrigado de verdade pelo carinho, tá? Então, pessoal, encerro minha participação aqui com vocês, né? Agradeço imensamente, né? Aqui nesse domingo, tá na minha casa. Agora eu vou fazer aquele almoço, cozinhar, tomar uma tacinha de vinho para descansar um pouquinho, que trabalhei atendendo até ontem para estar aqui com vocês hoje. Viajei para voltar aqui para Patos, né? Agradeço imensamente a presença de vocês, a confiança no nosso congresso, né? Esse congresso ele estava predisposto para ser presencial até chegar essa pandemia, mas aguardem que a gente for um teste com esse congresso online e que, se Deus quiser, assim que tudo tiver permitido, a gente vai fazer um congresso presencial tão bom e maior quanto esse aqui, tá certo? O meu Instagram eu vou deixar para vocês no próximo slide, tá bom? Que eu vou fazer a minha mensagem final. Então, só queria dizer para vocês que, se gostaram do congresso, deem um feedback de vocês para a gente, para os palestrantes, para os profissionais, para a Geisiane, para a Felipe, para a própria instituição da Pós, né? Que, se Deus quiser, em breve, quando tudo isso normalizar, vamos preparar um congresso ainda mais completo para vocês, com mini cursos, com palestras, com, sabe, bem completo mesmo, que é o intuito principal. Esse foi o pontapé inicial, acho que está sendo uma experiência válida para todo mundo. É um desafio para a gente aqui do lado de cá, captar essa atenção e a interação de vocês com as palestras, mas eu estou muito feliz, eu acho que a minha missão foi cumprida aqui essa manhã, né? Espero que vocês tenham entendido a responsabilidade de vocês enquanto estudantes, enquanto profissionais da estética, em dominar a anatomia e todas as técnicas que a gente vai abordar aqui hoje, tá certo? E é o que eu sempre digo, antes de colocar lá no Instagram de vocês, quando vocês forem profissionais, expert em toxina botulínica, expert em harmonização facial e expert em rejuvenescimento facial, domine o básico. Porque mais bonito do que você colocar o nome expert lá no seu Instagram é você realmente oferecer técnicas de resultado com segurança, satisfação e respeito, acima de tudo, a saúde, a qualidade de vida e a autoestima do paciente e de quem confia no trabalho de vocês, tá certo? O ego, ele pode até você se sentir alto,
fazer você se sentir melhor. Mas o conhecimento é quem vai fazer você ter sucesso e você chegar lá na frente e longe, tá certo? Então, me despeço aqui de vocês. Digo sempre, faça dos sonhos de vocês um objetivo. Se vocês têm um objetivo, vocês estão aqui hoje, é porque vocês têm o objetivo de chegar lá na frente, tá bom? Deixa aí meu e-mail, deixa o meu Instagram, tá? Qualquer dúvida, me marcou lá, vou estar repostando todo mundo, vou ter um contato com vocês futuramente. Se quiser fazer algum curso depois, vou estar em breve lançando para vocês também, tá bom? E meus alunos, daqui a pouco, final de semana que vem ou no próximo, vou estar junto com vocês em mais um módulo da pós, tá? Então, faça do sonho de vocês um objetivo. E como já diz minha amiga Geisiane, né? É muito justo, é justo que muito custe o que muito vale, né? Então, vocês estão aqui nessa manhã se capacitando, investindo no conhecimento de vocês, né? E não deixe nunca ninguém dizer a vocês que vocês não podem chegar longe e chegar aos objetivos de vocês, porque só quem pode definir isso são vocês, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus e mandem muita energia positiva aí para a palestra de Eduardo, que ele vai dar um show aí para vocês sobre peelings químicos aplicados à harmonização, tá certo? Beijo no coração e vejo vocês lá no Instagram, tá? Tchau. Desculpa aí o atraso. Tchau.